Tem tanta gente que não sabe o significado da morte de Jesus. Infelizmente, as pessoas querem um Jesus de fantasia. As pessoas querem um Jesus sem cruz. As pessoas querem um Jesus sem nenhuma renúncia. As pessoas querem um Jesus que comungue com as práticas mundanas. Mas o próprio Jesus disse que o mundo jaz no maligno. E o curso deste mundo leva para a perdição. Daniel, no capítulo 2, versículo 1. Daniel, escritura do profeta Daniel, ou livro do profeta Daniel 2:1. 2, versículo 1. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, este teve uns sonhos, seu espírito se perturbou, e ele perdeu o sono. Versículo 29 do mesmo capítulo. Estando tu, ó rei, na tua cama, foram os teus pensamentos ao que há de acontecer no futuro. Diga, no futuro. Aquele que revela mistérios te fez saber o que há de acontecer no futuro. Poucas pessoas sabem acerca do futuro. O que sabemos acerca do futuro é o que a ciência diz. O que as pessoas preocupadas com ecologia estão dizendo. Pouco se diz sobre o futuro, porque há um futuro ameaçador para toda a humanidade. Há também um futuro glorioso para muitos dessa humanidade. E eu quero dizer a você que há um Deus vivo no céu. E esse Deus vivo do céu, Ele tem a história do mundo em suas mãos. Os homens vivem a história, mas quem está escrevendo a história é Deus. Quem tem o comando do mundo é Deus. E a Bíblia nos assevera isto que eu estou te dizendo. E a história geral da humanidade, se aqui tem alguém que já estudou a história geral da humanidade, ela comunga com esse texto bíblico. O rei Nabucodonosor teve um sonho, como nós lemos. E nesse sonho houve uma perturbação tremenda, porque esse sonho era muito ameaçador. E esse sonho tratava de coisas futuras. E nesse sonho Deus revela àquele monarca, àquele imperador, àquele grande rei que dominava todo esse mundo, o Império Babilônico, que hoje é o Iraque, falido e fracassado. E o Senhor revela este homem, apresentando a ele em sonho uma estátua. E essa estátua tinha uma composição muito estranha. Acredito que ela era até muito bonita.
mas o seu significado não era nada bonito, era um significado ameaçador para aquele rei. A cabeça da estátua era de ouro. Capítulo 2. A cabeça da estátua era de ouro fino. Versículo 32. O seu peito e os seus braços de prata. O seu ventre e as suas coxas de bronze. As suas pernas de ferro. Os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. E estavas vendo isto quando uma pedra se soltou sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés, de ferro e de barro, e os esmigalhou. É chamado um homem de Deus para interpretar esse sonho, cujo nome era Daniel. Porque o rei resolveu desafiar todos os sábios, os astrólogos, os encantadores, os magos, os adivinhos. Está isso no versículo 27. O rei convoca todo esse povo envolvido com o místico, para ver se eles conseguem dar a verdadeira interpretação do sonho. Eles não conseguem. Então o rei manda matar todos, e já decreta o dia de mandar matar todos. E Daniel, homem de Deus, profeta do Senhor, vidente, estava incluído nesses que deviam ser mortos. Então Daniel vai à casa sua, e chama seus companheiros, e faz uma oração, e de noite, a Bíblia diz, de noite, o Senhor revela a Daniel o sonho, bem como a sua interpretação. Então foi revelado o mistério a Daniel, versículo 19, numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele é quem muda os tempos, as horas, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e te celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. E Daniel traz a sua interpretação, e a interpretação é a seguinte: tu és, ó rei, a cabeça de ouro. O império babilônico era a cabeça de ouro, e aquele rei representava o império. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Ele está se referindo ao reino, ao império Medo e Persa, que invadiu a Babilônia em um banquete do filho de Nabucodonosor, Beltesazar. Ele invade a Babilônia, desvia o curso do rio e entra pelos muros, por baixo dos muros,
da Babilônia e toma o império maior, e se estabelece o império Medo-Persa. Depois dos Medos e dos Persas vem a Grécia, o império grego. E esse império grego, todos aqui já ouviram falar no domínio da Grécia, domínio mundial dos gregos, na filosofia, nas artes, nas ciências. E aí veio um quarto reino, que é o reino de Roma, sob o qual Jesus nasce. Esse reino, o quarto reino, a Bíblia diz aqui, o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmigalha e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmigalhará e quebrará. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, aqui já é um outro reino. O Império Romano, que durou 4 séculos, cai diante de tribos bárbaras. Então se levanta hoje o império de hoje. O império de hoje, aqui está escrito assim: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com o barro de oleiro, será misturado pelos contratos, por pacto, por alianças, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Eu quero dar uma paradinha aqui para a sua reflexão. Hoje não há o império oligárquico como o império de Roma, como o império grego, como o império medo-persa e como o babilônico. Não há um império, nenhuma nação impera sobre o mundo. Hoje o que há são conchavos, são contratos, são alianças. Você vê a aliança, contrato do Mercosul, aliança dos países ocidentais, aliança dos países orientais, aliança dos países asiáticos. Eles hoje formam blocos, e você ouviu falar muito em bloco soviético, que quebrou, que desmigalhou, e você ouviu falar nessas coisas. Isso dá para você entender que Deus governa o mundo hoje. Do jeito que o mundo está, é do jeito que Deus está escrevendo a história do mundo. Amém? Mas agora que eu quero que você preste bastante atenção. Foi dito lá na interpretação: então, pois juntamente, estava vendo isto, versículo 34, quando uma pedra se lançou, uma pedra se soltou do céu, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, pois juntamente esmigalhado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no verão, e o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua
se fez um grande montão e encheu toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 44. Nos dias destes reis, agora, nesses tempos, ninguém sabe quando, não estou para dizer quando Jesus vai voltar, porque quem assim fez, errou, porque Jesus disse dia e hora, ninguém sabe, mas uma coisa é verdadeira, estamos vivendo na época quando essa pedra vai ser lançada do céu. Essa pedra, quem é essa pedra? Não é Pedro. Essa pedra é Jesus. Paulo disse: eu como um sábio construtor, edifiquei o meu edifício sobre a rocha. O fundamento, e o fundamento é Cristo. Jesus é a pedra. Jesus é esta pedra que é lançada sem auxílio de mão de homem. Ela desce do céu. Nos dias desse rei, porém, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará outro, mas esmigalhará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmagou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que há de ser depois disso. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Meu amigo, os dispensacionalistas, os teólogos que estudam a história da humanidade, dividido por dispensações, eles assim contaram. A primeira dispensação, a dispensação da inocência, foi a dispensação de Adão, seus filhos e alguns descendentes dele. Segunda dispensação, a dispensação da consciência. O homem começa a tomar conhecimento e criar as suas ciências. Terceira dispensação, a dispensação patriarcal do governo humano. E aí vem a era dos patriarcas. Eu estou falando na terceira dispensação. A quarta dispensação, o Senhor, eles estudam e diz a dispensação da lei. Dispensação da lei. Quando Deus submete ao homem a uma lei com a qual ninguém pode ser justificado. E a lei era muito pesada ao homem, porque a lei não conseguiu salvar uma só pessoa. Mas então eles seguem contando a dispensação, e chega, depois na dispensação da lei, chega agora na dispensação da graça, que é a sexta dispensação. Na dispensação da graça, é esse momento que nós estamos vivendo hoje. Deus quer contemplar você, quer contemplar o mundo com a salvação que Ele mandou seu Filho aqui para lhe salvar. Ele lhe salvou na cruz. Ele sem pecado foi para a cruz. Sem pecado ele morreu. Ressuscitou ao terceiro dia. Mas em Atos capítulo 1 e versículo 8 diz que ele levou o discípulo até o monte de Betânia e lá
ele faz a sua despedida do seu discípulo. Enquanto ele está falando as coisas com os discípulos, ele é tomado para o céu. Acontece a sua ascensão ao céu. E os discípulos ficam olhando, e ele vai subindo e sumindo. E uma nuvem o oculta dos seus olhos. Quando eles estão perplexos, olhando a nuvem, 2 anjos se colocam ao lado deles. E diz-lhes: varões galileus, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que vocês estão vendo subir, há de voltar do mesmo jeito como subiu. Eu quero ler em Mateus com você, porque aqui está falando agora do retorno de Jesus. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os corpos celestes serão abalados. Então, diga então, forte então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, diga pedra, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O poder que Nabucodonosor não tinha, o poder que os medos e os persas não tinham, a glória que a Grécia não teve, a glória que Roma não teve, a glória que os bárbaros não tiveram, a glória que hoje o mundo não tem. Desce Jesus com poder e grande glória. É por isso que eu mandei o pessoal juntar aqui para nós cantarmos Já Refugie a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Eu quero dizer a você que estamos vivendo os últimos momentos. A última dispensação é a dispensação do milênio, é a 7ª. E nós estamos vivendo o último momento da humanidade aqui neste mundo. E quem está dizendo isso não são mais os púlpitos, talvez. Quem está dizendo isso é a própria ciência que está dizendo que a terra está acabando os seus recursos, que daqui a 20 anos não teremos água potável para tomar, que a qualquer momento a terra pode ter um verdadeiro terremoto generalizado e o polo da terra vai sofrer uma inversão. O polo norte vai para o polo sul, e Apocalipse diz que a terra ficou bêbada. Eu quero dizer a você que isso, você precisa pesquisar. Use o seu computador e pesquise sobre essas coisas. Que isso aí, a televisão não diz, os cientistas não dizem, mas deixa que eu lhe diga uma coisa. Isso aqui vai acontecer. A qualquer momento, está aqui dizendo o texto, nos dias daqueles reis, uma pedra vai ser lançada do monte, e vai levar todos os impérios, e vai levar todo o domínio do homem, e vai levar tudo aquilo que o homem pensa que é. A Bíblia diz, e o vento os levou. Não se achou mais lugar para eles. E quer saber? Mas aquela pedra formou-se um grande montão. É por isso que Jesus está salvando muita gente. É por isso que as pessoas estão correndo para Deus. É por isso que as pessoas estão hoje, mais do que nunca, voltadas para o céu. Por quê? Porque essa pedra foi lançada. E essa pedra está aqui nesta noite, formando um grande montão de pessoas para Deus. Serra Talhada vai ser alcançada por essa pedra. O mundo verá o sinal do Filho do Homem, que está descendo nas nuvens, que vai descer a qualquer momento.